Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui para fazer o estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar vocês para abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. E nós lemos assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros entre as primícias ou as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Então, o versículo 1, irmãos, quando a gente lê assim, ó, Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Muitos, quando lê isso aqui, eles vão entender que aqui nasceu o primeiro filho de Eva com o Adão. Só que não é, tá, irmãos? Isso aqui não é essa expressão. Ela diz assim, olha, com a ajuda do Senhor tive um filho. Filho. Não significa que ela não teve outras filhas, entendeu? Antes desse filho, entendeu? Esse foi o primeiro filho homem, para que se montasse a linhagem de Adão, tá? Porque se os irmãos observarem, toda a linha, a Bíblia explica que toda a linhagem ela é contada com o nascimento de homens, não tem linhagem de mulher, tá? As árvores genealógicas elas são contadas a partir de filhos homens. Então esse aqui é o primeiro filho homem da Eva e do Adão. Então, com a ajuda do Senhor tive um filho, tá? Então entenda isso, porque as pessoas pensam que Adão teve Caim, Abel e Sete só, né? Depois na frente tem mais um filho homem. Não, eles tiveram filhas e filhos, tá? Então isso aqui é muito importante você saber. Aqui então começa a linhagem, né? Ser contada uma linhagem, aqui está a primeira linhagem dos primeiros homens. E essa primeira linhagem, ela é o que? Uma linhagem entre o nascimento de uma gestação de um filho da carne com a alma. É o chamado Caim, tá, irmãos? É difícil a gente explicar isso para que os irmãos possam entender, mas isso aqui vai fazer todo sentido na Bíblia. Tudo que tiver na Bíblia é a partir desse entendimento, tá? Então o filho homem, a primeira linhagem da humanidade, ela é carnal. A primeira linhagem da humanidade, ela é carnal. Não adianta, irmãos. Os primeiros instintos dos homens são sempre carnais. As primeiras ações dos homens são carnais. Os primeiros pensamentos que vêm na sua mente
é carnal. Então a carne, ela é muito mais ágil, né, do que o espírito. Então por isso que o espírito tem que ser pensado, tem que ser entendido, e as coisas carnais são no impulso, né? Tudo que você vai fazer no impulso é da carne. A primeira linhagem, ela é da carne. O primeiro filho, o homem, foi Caim. Então nós vamos entender que a partir daqui do versículo 2 é dito que o segundo filho, tá? Vamos ler lá. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Então esse aqui é o segundo filho homem, tá? Então a partir daqui surge uma outra linhagem. Então a humanidade, ela traz em si uma dicotomia, ela traz em si duas linhagens. Por que que o primeiro homem é carnal e o segundo espiritual? Por que que a primeira atitude é carnal e a segunda é espiritual? É isso que nós precisamos compreender na linha do tempo da revelação da história. O próprio apóstolo Paulo, ele explica isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então quando os irmãos forem lá, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai falar que o primeiro homem, ele é alma vivente, né? O primeiro Adão é alma vivente, tá? É alma vivente, é impulsos da alma. Mas o segundo homem, que é o que representa aqui o Abel, né? Que é a representação desse segundo homem, ele é um espírito vivificante, tá? E que essa história, irmãos, ela mostra que esses dois homens são, na realidade, uma representação para se chegar ao homem perfeito. O homem perfeito é o homem que o homem, sendo ele espírito, ele domina as suas vontades, domina a sua carne e faz valer aquilo que ele é. Então ele vive da árvore da vida. Ele não vive da árvore do entendimento, que é o conhecimento do que é certo, do que é errado, do entendimento que é o conhecimento do que é o bem e o mal. O homem que domina a sua natureza carnal, ele vive da árvore da vida. Então, o que acontece aqui na história, no conto da história aqui? Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Tem algum problema aqui no serviço que eles estão fazendo, irmãos, na linha, né? Nas atitudes que eles tomaram, vamos colocar assim, no segmento profissional deles? Tem algum problema? Nenhum. Não tem nenhum problema. Ah, Deus não gostou do Abel, do Caim, porque o Caim, ele cultivava a terra, mas o Abel plantou, foi pastorear ovelha. Deus gosta de ovelha, então Deus gostou dele, porque ele tomou a decisão certa de pastorear ovelhas. Será que é isso mesmo que a Bíblia está apresentando? Não é isso, tá, irmãos? Então são histórias para que a gente possa usar elas como meditação, para entendermos ou extrairmos daqui a revelação que é o que nos interessa, né, irmãos? A revelação no tempo e na história, para que pudéssemos aqui então enxergar a palavra de Deus, tá? Que está contida nessa história. Então, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Ele cultivava a terra, né? Então ele vai lá e apresentou as suas melhores ofertas, parte da sua produção como oferta ao Senhor. Então aqui foi uma obra que ele fez, uma oferta a Deus. Por sua vez, Abel, né, por sua vez, ofertou melhores porções dos cordeiros entre as primeiras crias de seu rebanho. E o Senhor aceitou Abel e sua oferta. Então, tanto a obra de um quanto a obra de outro foi muito bem feita, tá, irmãos? Mas a questão era a qualidade da oferta. Era a qualidade da oferta. Era aquilo que a pessoa oferta, tá? Que a pessoa oferta, aquilo que ela entrega. Essa é a questão. A obra deles, para Deus não tinha problema nenhum, tá, irmãos? Deus, ele nunca faz essa diferença. Nós precisamos entender que nosso Deus, ele é um ser muito bem resolvido. Ele não é um ser que é influenciável. Não é um ser que ele toma partido para um lado, tem preferências, né? Não é um ser que, se você fizer uma coisa boa, ele vai gostar de você, e se você fizer uma coisa ruim, ele não vai gostar de você. Isso não é uma característica de Deus. Deus não tem essa característica, tá? De escolhas. Ele não faz escolhas como se tomasse partido em favor de um e contra o outro. Ele não faz isso, tá? Então, tanto a oferta de um como a oferta do outro,
em questão de trabalho, de entrega, seria a mesma coisa. Mas aqui o que está sendo mostrado para nós, irmãos, aqui é o que? É a oferta de entrega do ser, tá? Da essência da pessoa, aquilo que a pessoa entrega a partir de si. Porque tem muita gente que faz muitas coisas consideradas boas, mas a essência dessas coisas que elas fazem é para que se auto-vangloria. Então esse é um tipo de oferta que Deus não aceita, que Deus não é algo que Deus quer. Não é algo que é proposto para nós. Mas a pessoa não está fazendo uma boa oferta, não está lá fazendo um social grande na cidade dela. Agora ela começa a fazer esse social, começa a aparecer, ela já vai se candidatar à Câmara Municipal, porque agora ela já aparece, agora já tem gente para votar nela. Ela fez o bem, ela se candidata ali e continua fazendo aquelas ofertas, né? Aquele social muito bom, ajudando muita gente com a intenção de se tornar prefeito da cidade e ganhar um troco maior, entendeu? Então, o que está em jogo aqui é a essência daquilo que a pessoa entrega, da obra que ela entrega. Então, quando os meninos aqui, o Abel e o Caim, foram ofertar, Deus não olhou para a oferta ou para a ação da oferta. O que estava aqui sendo visto por Deus era o que estava no coração de cada um. É aquilo que estava no entendimento de cada um, aquilo que cada ser entregava a respeito de si. Então, a carne, irmãos, ela sempre fará obras para levar para a morte. Sempre, não tem jeito. Não tem salvação para essa serpente. Essa serpente vem do pó, se arrasta no pó, come pó e volta para o pó. Não tem jeito. Ela volta para a terra. Então essa serpente não tem salvação. Enquanto que quando o Abel vai ofertar, ele apresenta uma oferta espiritual. Uma oferta que não visa o interesse próprio. Uma oferta que ele não busca, né, a satisfação do eu. Ele faz aquilo ali abertamente a Deus, tá, irmãos? O que é ofertar a Deus? É ofertar à comunidade, é ofertar aos irmãos, é uma oferta sem querer algo em troca. Ofertar a Deus é você fazer algo com a direita e a esquerda não ficar sabendo. Ofertar a Deus é você fazer algo e nunca tocar uma trombeta em cima daquilo que você está fazendo, nunca se vangloriar por aquilo que você está fazendo. É algo que você traz de expressão de vida à sua comunidade, aos seus irmãos, aos seus parentes, às pessoas que trabalham com você, nunca visando ali um proveito daquilo que você está fazendo. Então essa é a oferta de Abel e a oferta de Caim, é oferta por meio de um entendimento ou espiritual ou um entendimento carnal. É esse tipo de oferta. Então muitos de nós trabalhamos pela oferta de Caim e alguns trabalham pela oferta de Abel. Muitos pela oferta do Caim e alguns pela oferta do Abel. Então a criança desde cedo ela é treinada, muitas vezes pelos pais que não têm esse contato com o Abel, eles ensinam então os procedimentos de Caim aos seus filhos, tá, irmãos? Isso desde cedo, eles vão ensinando os procedimentos de Caim aos seus filhos. Então a pessoa ela ensina, ó, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e ser muito bem sucedido ganhando dinheiro, como que isso fosse a essência da pessoa. Isso aqui é uma oferta de quem? Se eu ensinar meu filho a trabalhar para ganhar dinheiro, é oferta de quem, irmão? De Abel ou de Caim? Oferta de Caim, entendeu? Essa é a oferta de Caim. Tá? Agora eu ensino meu filho que ele tem que ser o melhor na escola, ele tem que ser o número 1, não importa o que aconteça, ele tem que ser o número 1 na escola. Aí ele tem que passar para trás as outras pessoas que estudam com ele, as outras criancinhas, tá? Isso é a oferta de Abel ou de Caim? Mais uma oferta de Caim. Então a família, irmãos, não foi educada para ensinar a oferta de Abel, sempre ensinaram a oferta de Caim. Então nós formamos pessoas que têm na sua consciência um ser igual a Caim, tá? Eu tenho que apresentar o meu melhor, porque se eu apresentar o meu melhor, eu serei bem visto. Isso é a oferta de quem, irmãos? Do Caim. Enquanto que o Abel, então quando você tiver a condição de falar com alguém, ensine o procedimento de Abel, irmãos. Não importa o que você faça, o que importa é quem você é, tá? Você não precisa ser o primeiro, você tem que ser quem você é, você tem que entender quem você é e revelar a sua essência. Essa é a melhor oferta para Deus, tá, irmãos?
Deus não quer que você entre em uma competição para ser o melhor. Não, Deus nunca quis isso. Deus quer que você consiga dominar essa natureza do Caim e entregar uma revelação de Abel. É isso que Deus quer de todos nós, tá, irmãos? É isso que Deus espera dos seus filhos. É isso que foi proposto para nós na história, tá, irmãos? E é isso que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, porque nunca se destacou, nunca se pregou, nunca se falou a respeito de ofertas de Abel e ofertas de Caim, né? Eu sou uma pessoa que estou dentro da igreja, que enquanto sistema há tanto tempo, e a gente nunca pôde revelar e nunca ouviu revelações como essa na igreja, tá, irmãos? Eu, pelo menos nos 25 anos que eu passei ouvindo mensagens, o povo está preocupado em pregar que você seja rico, o melhor de todos, entendeu? Isso é oferta de Caim, essa é a oferta de Caim. Mas nós estamos aqui para fazer aquilo que Jesus nos ensinou: aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Porque de você mesmo você não vai ter nada para entregar. Você não vai ser capaz de trilhar os meus passos se você não se negar. Não tem como você trilhar os meus passos. Então, se eu não me negar e eu tomar a minha cruz, irmãos, a minha cruz é eu matar a minha carne. Essa é a minha cruz. Qual foi a cruz de Cristo? Ele foi levado àquela cruz para morrer. Então eu tenho que ser levado à cruz para matar a minha carne, a minha carnalidade, para matar o Caim em mim, tá? Que é essa filiação da minha carne, né, com a minha alma, gerando essa natureza humana. E essa natureza humana precisa ser morta, ela precisa ser extinta, para que eu possa então revelar a natureza celestial, que essa natureza celestial, a natureza que é a substância do meu ser, que isso é a minha vida, essa é a nossa vida, a substância que é o Filho, né? Que é esse entendimento do Filho, do Espírito com a alma. É uma alma que aceita, que entende a formação espiritual dela, então ela não pende para as vontades carnais ou pelos ensinamentos daquilo que nós trouxemos, né, dos nossos antepassados, dos nossos pais. Esses ensinamentos nós vamos deixando de lado para viver então as coisas boas e ofertar ao Senhor uma oferta igual Abel ofertou. No versículo de número 5 nós vamos ler assim: então Deus não aceitou Caim e sua oferta. É nisso que nós temos que atentar, irmãos. Às vezes você está indo na igreja, né, e achando que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a coisa certa, ofertando ao Senhor uma boa oferta em quantidade de dinheiro, ou ofertando ao Senhor as suas orações, né, os seus sacrifícios, e Deus pode não estar aceitando a sua oferta, porque o que está por trás dessa oferta, qual é a intenção dessa oferta, é o que está sendo visto por Deus. Deus, ele olha para a intenção da oferta e não para a oferta em si. Jesus, quando ele estava dentro de um cenáculo lá no templo, né, chegou uma viúva e ofertou 50 centavos, como se fosse no dinheiro de hoje. Ele olhou e falou para os seus discípulos: está vendo? Essa daí ofertou a maior oferta. Em quantidade de dinheiro, pode ter certeza que não era a maior oferta, mas aquela mulher não levou aquela oferta para que aquilo fizesse para ela, ou trouxesse para ela algum tipo de benefício, irmãos. Ela só queria ajudar, tá? Por isso foi a maior oferta. Aquela oferta foi uma oferta de Abel, não foi uma oferta de Caim. A oferta de Caim, ela é para trazer benefícios para o ofertante. A oferta de Abel é para abençoar o ofertado, tá? Então é isso que a gente tem que viver. A minha vida é para trazer benefícios para mim. Eu estou aqui para poder conquistar, ou estou aqui para fazer os outros conquistarem? Eu estou aqui para melhorar a vida dos outros? Eu sou um agente de Deus aqui, abençoador, ou eu sou um necessitado aqui, um carente para ser abençoado? São esses dois tipos de oferta, irmãos, tá? É o que eu vivo. Eu vivo como se fosse um carente necessitando ser abençoado, ou eu vivo como um ser perfeito, completo, entregando vida àqueles que são carentes? Qual tipo de oferta eu tenho ofertado? Que tipo de oferta eu tenho sido, né? Eu tenho vivido? Por que Deus não aceitou então a oferta do Caim? Ele não aceitou nem o Caim e nem a sua oferta.
Então Caim se enfureceu e ficou transtornado, porque é isso que acontece, irmãos. Se alguém não aceita a oferta de um Caim, esse Caim fica bravo, tá? Esse Caim fica nervoso. Poxa vida, eu fiz a fogueira santa certinho, igual o pastor mandou. Foi lá, depositei o que eu não tinha, fiz empréstimo, coloquei lá no envelope, coloquei no altar do Senhor, foi para a fogueira santa, e eu não recebi o que eu tinha conversado com Deus. Deus não foi capaz de honrar a sua palavra na minha oferta. E essa pessoa começa a ficar transtornada. Eu vou sair da igreja porque não adianta, não tem nada a ver esse negócio de ir na igreja, né? Então vou me afastar disso aqui tudo, porque a pessoa começa a ficar transtornada e enfurecida por causa de uma oferta errada que ela está fazendo, sem sentido algum, oferta sem sentido. Então a questão está no nosso entendimento, é como nós entendemos a forma de viver. Você vive sendo uma oferta de Caim, ou você vive como sendo uma oferta de Abel? Se você for uma oferta de Caim, irmãos, você tem 99,9% de chance de fracassar. Você é um fracassado completo. Mas se você vive a oferta de Abel, eles vão querer te matar, tá? Eles vão querer te matar, porque as pessoas não aceitam um Abel ofertante. Elas querem matar esse Abel ofertante. Eles querem anular o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de entender, a sua forma de viver. Não está certo você ser assim. Você escuta isso da sua própria família. Você não pode ser assim, tão bonzinho com os outros. Você não pode ser assim, tão desinteressado das coisas. Se você vai ouvir da sua própria família, irmãos. Quando você se torna uma oferta de Abel, então as pessoas vão olhar para você e vão dizer que não é isso que você deve fazer, tá? Mas nós sabemos, porque o Espírito que está em nós sabe e conhece essa verdade. Então, se ainda assim Deus não atentasse para a oferta do Abel, irmãos, o Abel ficaria irritado com Deus? Ficaria enfurecido? Não, porque o Abel, ele representa o próprio entendimento de Deus, tá? O Abel representa aquilo que nós falamos no nosso último vídeo do canal, que é capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O amor, ele não busca os seus próprios interesses, tá, irmãos? Isso é Deus, e o Abel representa esse amor, esse Deus. Então, se um Abel oferta a Deus e Deus fala assim, eu não aceito a tua oferta, ele fala, então me perdoa, Senhor, eu vou buscar uma melhor oferta para o Senhor. Desculpa a minha negligência aqui na minha oferta. Da próxima vez eu serei muito mais cuidadoso e trarei uma oferta melhor ao Senhor. Essa teria sido o entendimento de um Abel aqui, que teria sido rejeitado. Mas por que o Abel não foi rejeitado, irmãos? Porque ele trouxe o melhor. Sempre o Abel traz o melhor, mas o melhor para entregar. Ele não traz o melhor para poder receber, é sempre para entregar. A intenção do Abel não era que aquilo que ele estava trazendo retornasse para ele novamente. Não era isso. Ele queria entregar, era só para entregar. E essa é toda a diferença de um entendimento de um filho da serpente e de um filho da mulher, da livre, né, irmãos? Então, no versículo 6, nós lemos assim: por que você está tão furioso, ô Caim? O Senhor perguntou. Por que está tão transtornado? Olha só o que Deus fala para ele no versículo 7. Se você fizer o que é certo, como não tem como Caim fazer o que é certo, tá, irmãos? Deus coloca um desafio para ele aqui. O Caim não vai fazer o que é certo, porque é a essência dele, é a natureza dele fazer assim, tá? Ele é assim. Para ele fazer alguma coisa diferente, ele teria que deixar de ser quem ele é. Mas é dito para ele, ó, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo.
E eu pergunto para você, caberia o Abel, ou melhor, o Caim dominar esse entendimento, esse pecado, mas ele conseguiria dominar? Jamais, irmãos, ele não teria como dominar, porque a carne é incontrolável, não tem como domar. Se você pegar na Bíblia, várias partes é dito a respeito da carnalidade que é indomável, né? Um coração que é mau, né? Que é incontrolável, que é indomável, não tem como dominá-lo, por causa do que representa esse Caim. Embora Deus deu uma lei para o entendimento de Caim, o Caim olhou para essa lei e achou que fosse uma oferta para ele também. Tudo para eles é a favor deles, né? Dos Caim é tudo assim, tá, irmão? O entendimento de Caim é assim. Agora eu saio batendo no peito e falo, eu sou o povo de Deus, porque eu tenho a lei, Deus deu a lei para mim, né? O profeta veio para mim, os profetas vieram para mim, então eu sou o melhor de Deus nessa terra, entendeu? Então eu recebo as coisas de Deus. Esse sempre vai ser o entendimento de Caim. O espírito de Caim é esse, tá, igreja? É esse que é o espírito de Caim. E ele não consegue dominar nada, tá? Não adianta. Isso aqui foi dito para desafiar o Caim, para que o Caim entendesse que ele não tem o controle, não tem o domínio, ele não consegue, não dá para ele, entendeu? Que é essa carnalidade que nós vimos que o povo hebreu, eles lutaram contra, mas não conseguiram vencer, tá? Então, nós vamos ver aqui então no versículo 8, irmãos, que então essa carne, esse Caim, esse entendimento, ele vai e sufoca, ele mata o entendimento de Abel, tá? Vamos ver aqui para você ver, ó. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então isso aqui acontece conosco o tempo todo. Nós temos levado o nosso Abel para o campo e matado ele sempre, irmãos. Matado o nosso entendimento Abel, tá? O nosso relacionamento Abel com Deus, nós temos matado o tempo todo em favor do nosso Caim, tá? Para me satisfazer, eu ignoro o que Deus me ensina para eu me satisfazer. Para eu me satisfazer, eu deixo de lado o ensinamento que é a essência de Deus. Eu deixo a essência de Deus de lado para me satisfazer. A ponto de nós acabarmos de pregar uma mensagem, irmãos, não passou 5 minutos, já há uma contenda exatamente em cima da mensagem pregada. Por quê? Porque as pessoas não conseguem revelar o Abel que Deus está propondo. Elas vão e matam o Abel, esquecem do Abel e começam a discutir com os demais, trazendo à tona o Caim. É isso que acontece, irmãos. Então, quando alguém fala alguma coisa que é contrário àquilo que você está querendo fazer, você já enfurece. Não gostei da palavra do irmão tal. Então já se viu o irmão tal falar daquele jeito, não é? Não é de acordo com o meu Caim, não. Se é meu Caim, não quer saber disso aí. Aí eu sufoco o Abel, eu mato o Abel, acabou. Então vivo o Caim. E é isso que acontece com muitas pessoas, irmãos. Elas estão matando todos os instantes o Abel. Leva para o campo, né? Oferece para o Abel alguma coisa assim que atrai ele, chega lá e mata ele. Essa tem sido a proposta de muitos de nós, vivendo esse entendimento então da morte de Abel e da morte do Caim. Está ficando claro para vocês o ensinamento, irmãos? O entendimento? Estão entendendo? Amém? Então vamos lá, versículo de número 9. Então o Senhor perguntou ao Caim, onde está seu irmão? Tá, irmãos? Essa pergunta nós devemos fazer sempre para nós isso aqui. Nós devemos deixar que o Deus que opera por intermédio de nós pergunte isso o tempo todo para nós. Tá, irmãos? Deixa Deus te perguntar isso. Ah, eu fui em tal lugar, lá aconteceu tal coisa. Só que Deus, na hora que ele veio perguntar para mim onde estava o meu irmão, eu respondi mal para Deus. Porque se eu soubesse onde estava o meu irmão, se eu tivesse ouvido a pergunta de Deus, eu deixava o meu irmão viver novamente. Entendeu? Quem que é o irmão? É o Abel. Irmãos, eu quero que você entenda isso não de um jeito literal, isso aqui como está a história, tá? Mas que você entenda isso na forma mais pura do Espírito, tá? Quando você tiver que agir, pergunte, onde está o meu irmão agora? Onde que ele está? Será que ele vai se revelar agora ou ele está morto? Será que ele vai aparecer nesse instante
com a sua oferta de amor, ou eu estou matando ele mais uma vez? Entendeu, irmãos? Pergunte sempre onde está o teu irmão, o teu Abel. Onde está Abel? Pergunte, onde está o Abel aqui nessa situação? Onde está Abel aqui nessa resposta que eu vou dar no grupo de WhatsApp? Onde está o Abel quando eu for falar sim com o meu irmão? Onde está o Abel quando eu for responder para o meu chefe? Onde está o Abel quando eu for conversar com alguém, o meu subordinado, com alguém da minha família? Onde está o Abel quando eu for falar com ele? Será que ele vai estar morto? Ou será que eu vou trazer ele à vida? Tá, irmãos? Não sei, respondeu. O Caim sempre vai responder, não sei, eu não quero saber do meu irmão. Eu não sou responsável por ele, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Né? Não, mas se fosse o contrário, irmãos, o Abel diria, eu sou responsável pelo meu irmão. Você está entendendo, irmãos? O Caim diz, você não é responsável pelo seu irmão. Mas o Abel diz, não, eu sou sim, eu sou o Cristo para o meu irmão. Eu sou aqui a oferta para ele. Eu estou aqui por ele. Entendeu? Eu estou aqui para ser a salvação do meu irmão. Amém, meus irmãos? Diferença de entendimento, né, irmãos? Diferença de um Caim e de um Abel. Nós vamos parar por aqui, tá? Irmãos, eu quero, por favor, pedir para vocês que têm acompanhado o nosso canal, que você deixe os seus comentários, que você ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos, que você comente a respeito daquilo que você está ouvindo, está entendendo, está compreendendo, tá? Que você acesse nossas redes sociais, que você venha fazer parte da família Tua Graça Me Basta. E também não esqueça de compartilhar isso nas suas redes. Vamos fazer com que as pessoas cheguem ao entendimento da revelação da Palavra de Deus. Então eu te agradeço a sua compreensão, agradeço a sua paciência, e graça vos seja multiplicada sempre.